Olá, pessoal, tudo bem por aí? Espero que todos estejam em casa, né? Aproveitando esse tempinho para estudar, para colocar as coisas em dia. E nós vamos aqui fazer uma pequena revisão do que nós vimos nessas aulas aí que tivemos até então, tá? Nós vamos começar com a questão da variação linguística. Eu vou me guiando aqui por alguns slides que estão aqui, mas eu gostaria de, nesse processo, conversar um pouquinho com vocês e depois nós vamos cair aqui na apostila no que diz respeito aos substantivos e a última aula que nós tivemos que foi sobre os tipos de texto, tá? Então, muito bem. Falando sobre variação linguística, né, nós vamos ver que em um único sistema linguístico nós vamos encontrar várias formas de manifestação da língua, né? Isso diz respeito à oralidade. A primeira forma de manifestação da língua que nós vamos encontrar diz respeito aos dialetos, né? Quando a gente fala dialeto, cada um vai utilizar a língua de acordo com o contexto social no qual está inserido, né? No entanto, esses dialetos, eles não podem colaborar para a questão de registro. Todas as vezes que nós falarmos em registro, nós vamos pensar na parte escrita, né? Os dialetos, por exemplo, independente de onde eu esteja, do local que eu esteja inserida em um contexto social, a forma como eu falo, a forma como eu manifesto a minha linguagem oralmente não pode ser influenciada pelo processo de escrita. Isto é, no momento que eu decido escrever uma linguagem formal que esteja de acordo com as normas da língua portuguesa, as minhas inserções orais não podem estar inseridas nesse contexto, né? Não sei se eu já disse para vocês, eu já corrigi tanta redação que às vezes eu percebo, a gente consegue perceber de qual região aquele aluno está vindo, já que as redações que aparecem para a gente não possuem nome, né? Mas apesar de não possuir nome, de a gente não saber de quem é, de onde é, às vezes o aluno coloca tanta inserção da oralidade ali que a gente consegue determinar de onde vem aquele texto. Então, isso não pode, isso acaba sendo um tipo de marcação, né? Mas é uma marcação linguística. Então, muita atenção com a questão referente à oralidade e à escrita, tá? E nesse contexto, o primeiro tipo de variação dialetal que nós vamos ter é referente à idade, né? Nós vamos perceber que uma pessoa mais jovem, ela vai falar muito diferente de uma pessoa mais velha. Observe a maneira como os avós de vocês falam, os pais de vocês falam e vocês falam. Então, cada geração vai ter uma manifestação de linguagem diferente da geração anterior, até por conta das questões relativas à tecnologia, a neologismos que vão sendo incorporadas na linguagem e que até então não haviam sido, né? Então, por esse motivo, existem várias evidências de que uma pessoa mais velha, uma mais nova, elas possuem linguajares diferentes. Tanto é que quando nós nos encontramos com bebês, por exemplo, o que a gente faz? A gente quer falar igual os bebês. Ai, que coisinha linda e tal. Então, observe que até a gente muda a maneira da gente falar ou encontrar com o bebê para que a gente nos façamos inteligíveis pelo bebê, vamos dizer assim, né? Quando a gente encontra uma criança, a gente não quer falar igual a criança. Exatamente, para a gente se sentir inteligível, para sentir que a criança está nos entendendo, né? Olha que interessante. E aí, dentro desse processo também, nós vamos perceber que o homem, ele vai falar diferente da mulher, né? Como eu disse, as mulheres, elas têm um tom mais singelo, com a questão dos substantivos mais no diminutivo, né? E os homens já usam essa questão mais no aumentativo. Então, são coisas que a gente percebe no falar de uma pessoa. Os homens utilizam mais gírias que as mulheres, etc e tal, né? Então, isso vai diferente em referência ao sexo, tá? Outra coisa que a gente vai perceber é em relação à região, né? Como a gente trabalhou muito em sala de aula, os contextos regionais, né? Cada região por si só vai ter o seu sotaque, cada região por si só vai ter a sua grafia no que diz respeito à oralidade, né?
como eu já expliquei para vocês, vianda, cacetinho, aipim, que são características de determinada região, e nós aqui, né, em Minas, nós já temos uma outra característica que é escrever às vezes 2, 3 palavras dentro de uma, não terminar com as palavras, os verbos em N e DO a gente termina com M, né? Ou NO, andando, comendo, fazendo. Então, são características de cada lugar. Cada processo, em cada estado que você for, ou em cada região que você for, até que em Minas mesmo, em vários locais de Minas que você for, você vai perceber mudanças na fala. Nessas linguagens, essas mudanças dizem respeito à variação que você tem, que nós temos no que diz respeito à região, tá? Aí eu falei sobre a questão da idade, né? Outra coisa que é interessante a gente mencionar também é a questão da variação socioeconômica, né? Nós vamos perceber que as pessoas que não têm uma educação abastada, vamos dizer assim, que não possuem não estão inseridos no ramo tecnológico, ou são pessoas mais simples, elas têm um linguajar muito diferente do que a gente que está, de repente, inserido em centros urbanos, né? Diferente de quem está inserido num contexto mais rural, que tem uma qualidade socioeconômica diferente de quem está nesse contexto urbano. Então, a gente percebe isso com muita clareza também pela maneira como a pessoa fala, pelas expressões que ela utiliza, né? Isso também nós vamos considerar como um tipo de variação, tá? E nas questões da variação de registro, quando a gente diz respeito ao registro, nós podemos pensar o seguinte: existe uma única forma de escrever, que são as formas ditadas pela gramática normativa, né? Todas as regras, todas as concordâncias, etc. No entanto, dependendo da proximidade que eu tenho com o meu interlocutor, eu tenho a liberdade de escrever de uma maneira mais informal, né? E eu preciso adequar a minha escrita para um contexto que a pessoa com a qual esteja me correspondendo seja passível de entender o que eu estou querendo dizer, né? Na nossa linguagem oral, vamos dizer assim, eu não posso considerar os desvios. Por exemplo, o mineiro chega na festa e fala, eu vim correndo, né? Eu não posso considerar esses desvios como sendo desvios errados, né? Esses desvios como sendo erros. Eu posso considerá-los como adequados ou não ao contexto de uso. No entanto, quando nos referimos à gramática, além de eu pensar que isso pode ser adequado ou não ao contexto de uso, dependendo de onde eu esteja inserido, por exemplo, estou fazendo uma prova para o Enem, né, que exige um contexto formal da língua, e eu cometo ali um desvio na questão da minha gramática, isso, além de ser inadequado, também vai ser considerado como desvio, como erro, tá? Então, muita atenção quanto às diferenças que existem entre oralidade e entre escrita. Na oralidade, nós não podemos considerar erro, mas na escrita, nós, além de considerarmos desvios, adequação ou inadequação, nós também consideramos que isso pode estar certo ou errado de acordo com o contexto de uso. Tá? Então, isso é muito importante que nós que tenhamos isso em mente para podermos fazer as devidas colocações depois, quando da nossa prova. Bem, e aí, pensando nisso, né, nós entramos aí na questão de norma culta e norma coloquial, né, e língua coloquial. Existem algumas expressões que na linguagem formal são inconcebíveis, né? Por exemplo, a palavra coisa, a expressão a gente no sentido de nós, aquelas locuções que indicam andamento de discurso, né? O né, o pois é, o aí, né? O uso de gírias e palavrões são inconcebíveis. Não utilização das marcas de concordância, né? A gente vamos ou nós vai. A indevida colocação pronominal, né? O me empresta, quando a gente coloca aí o pronome oblíquo átono na frente do verbo para começar uma oração. Então, isso na escrita, isso também é inconcebível.
as repetições, né? Nós vamos falar isso daqui a pouquinho, quando a gente cai ali no substantivo, e o uso excessivo de gerúndios e estrangeirismos. Existem muitas pessoas, inclusive as pessoas me perguntam, professora, eu posso escrever gerúndio na minha prova, os verbos no gerúndio? Pode, desde que não caia aí no gerundismo, né? O gerundismo seria um exemplo de vou estar telefonando, vou estar agendando, vou estar... Então, quando o aluno ele coloca 3 verbos de uma vez e o último verbo está no gerúndio, isso é um gerundismo, isso é um desvio horroroso e isso é erro, tá? Então, muito cuidado com isso. Bom, o que eu gostaria de falar a respeito das variações linguísticas diz respeito a isso. Nós já falamos sobre a questão de língua e status também, da questão do preconceito linguístico, que isso existe no país, existe principalmente em referência aos mineiros e aos nordestinos. Expliquei para vocês o contexto disso dentro de uma novela, por exemplo, quando o mineirinho aparece na novela, ele aparece ali para ser chacota e não para ser o protagonista, né? Ele é o motivo, inclusive, pelo qual as pessoas estão assistindo aquilo ali, é só para rir mesmo. Eles acham o mineiro ou o nordestino engraçado, mas mais mineiro, né? Porque ele tá ali para servir de chacota mesmo. E nós percebemos isso, né, em várias inserções poéticas, principalmente quando eu trouxe para vocês lá o poema de Patativa do Assaré, que ele mesmo diz nos versos dele que os versos, a maneira como ele escrevia, por ser uma maneira humilde, por ser uma maneira, vamos dizer, não interessante aos olhos de uma população abastada, não entraria na praça, no rico salão, né, mas seriam versos que estariam propensos a estar em campos, em roças, né, em lugares onde tivessem também pessoas humildes. Nós falamos sobre isso. Falamos sobre a questão das variações no decorrer do tempo, né? Mostrei para vocês lá o vossa Mercedes, o vossa mercê, o vós mercê, o você e o VC e o C, né? Que acontecem hoje, essas variações históricas, né? No decorrer do tempo. E aí agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão dos substantivos, né, os nomes e a visão do enunciador. Eu passei para vocês algumas inserções no quadro. E o que eu quis passar com aquilo é o seguinte, que o substantivo nós sabemos que são palavras que vão individualizar seres, dar nomes a seres em geral, né? E eles partem da unidade do nosso conhecimento. No entanto, quanto mais leitura eu tiver, quanto mais abastado for o meu conhecimento, mais abastado for o meu conhecimento de mundo, eu vou perceber que essa visão substantiva, ela vai ter um up, né? Ela vai se aprofundar. Por exemplo, o substantivo, além de ter essa função de nomear seres, ele também possui a função de categorizar esses seres, né? Essa categorização entra naquele contexto que eu mostrei, que eu passei para vocês no quadro, né? Eu saber o que é o hipônimo, eu saber o que é um hiperônimo, eu saber dessas complexidades que existem entre os substantivos, para que eu possa localizá-los em determinado grupo, né? Vamos dizer assim. E elas vão cair também na função de referenciação, dizendo a respeito da coesão entre as partes do texto. Essa coesão diz respeito aos sinônimos que eu passei para vocês, da importância de nós sabermos sinônimos para que evitem repetições no texto, né? Eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu já li texto que o aluno escreveu 14 vezes a mesma palavra, o mesmo substantivo em um único parágrafo. Então, será que o aluno conhecia só aquela palavra? Isso foi algo que me marcou grandemente em todos esses 10 anos aí que eu tenho de correção, né, que me marcou. Falei, nossa, eu nunca tinha visto um texto com tantas repetições. Será que o aluno não sabia, não conhecia outra palavra? Será que ele tinha um conhecimento de mundo tão restrito, né? Então, a questão da substantivação, nesse caso, não diz respeito a apenas saber que o substantivo nomeia um ser, mas eu saber as várias partes em que aquele substantivo está inserido, né? Ele está inserido nas questões dos hipônimos, nas questões dos hiperônimos, dos antônimos, dos sinônimos. Nós vamos aí saber também que existem os parônimos, os hipônimos, né? Então,
Tudo isso diz respeito à questão da substantivação, do uso dos substantivos, né? E nós precisamos saber isso porque nas próximas aulas aí, nós vamos fazer a inserção dos determinantes e dos determinados em um contexto a partir do núcleo que vai ser um substantivo. Então, se eu não sei identificar um substantivo, eu estou completamente perdido, né? Eu não vou saber depois saber quais são os determinantes que existem ao redor desse substantivo, ou o que é um determinante, né? Então, o estudo desses substantivos diz respeito a eu não apenas saber o que é um substantivo, mas eu saber as várias nomenclaturas e as várias inserções que esses substantivos ocupam dentro de um determinado campo, né? Vou repetir. Nós podemos tratá-los como os hiperônimos, como os hipônimos, como os sinônimos, como os antônimos, como os parônimos e como os hipônimos, né? Então, são inserções que a gente precisa saber as diferenças entre elas, tá? E aí, falando um pouquinho agora a respeito dos tipos de texto, né? Nós estudamos aí 3 tipos de textos: o texto descritivo, o texto narrativo, o texto dissertativo. Eu expliquei para vocês a diferença entre um e outro, dizendo que o texto descritivo, ele possui a função de categorizar, isto é, ele possui a função de categorizar no sentido de fornecer características a determinado substantivo, né? Então vai ser um texto carregado de adjetivos, carregado de verbos que indicam verbos de ligação, que categorizam um ser, que indicam o estado de um ser. O texto descritivo, ele também vai ter a função, ele vai possuir elementos concretos, porque são elementos que estão sendo adjetivados, categorizados, eles estão a respeito de determinada coisa que eu estou colocando ali a minha opinião, né? Ele não possui uma progressão temporal. A progressão temporal ela é vista a partir de conectivos que indicam um tempo. À medida que eu vou lendo um texto, eu vou percebendo isso dentro de um contexto, né? Quando eu digo após isso, depois disso, depois daquilo, então, logo depois. Então, são expressões curtas, conectivos que nós utilizamos para fazer com que essa progressão seja percebida. E num texto descritivo, isso não acontece, porque eu estou apenas caracterizando determinado ser, tá? Já o texto narrativo, ele possui essa progressão temática, ele possui alguns elementos que eu preciso saber, né? Eu preciso saber que eu vou começar ali com uma introdução, logo após isso eu preciso fazer uma complicação, né? Que vai ser algo que vai nortear a minha narração. Depois disso, eu venho fazendo meu desenvolvimento a respeito daquela complicação, até que chega num ponto máximo, que é o meu clímax, né? E eu fecho, fazendo o desfecho, finalizando todos os personagens. Além disso, eu preciso entender os elementos que compõem uma narrativa, né? Que são o narrador, o personagem, o tempo, o espaço, o local onde aquilo acontece, o tipo de narrador, o tipo de personagem. Então, todos esses elementos compõem uma narrativa. A narrativa se estrutura dentro de uma estrutura concreta, né? Ela não estrutura dentro de uma estrutura abstrata, ela estrutura dentro de uma estrutura concreta. Por quê? Eu estou contando uma história a respeito de alguma coisa, essa alguma coisa, mesmo que seja algo da ficção, mas é algo concreto, né? É algo que existe em pensamento, mas existe, vamos dizer assim, né? E o texto dissertativo, diferente da descrição e da narração, é algo que se faz a partir de concepções abstratas. Porque eu estou dizendo a respeito de uma ideia, estou falando a respeito de uma ideia, a partir daquela ideia eu tenho a minha opinião e eu vou fundamentar essa minha opinião a partir de justificativas que dizem respeito ao conhecimento de mundo que eu tenho sobre aquilo. E dentro dessa concepção do texto dissertativo, eu tenho uma estrutura, né? Eu tenho toda uma estrutura, eu tenho a minha introdução, eu tenho meu desenvolvimento, eu tenho a minha conclusão. Tudo que eu faço na vida tem que ter começo, meio e fim, né? Então, todos esses textos que nós vimos aqui, introdução, descrição, narração e dissertação, eles se originam a partir de uma introdução, possuem ali um meio que vai ser o desenvolvimento e precisam terminar chegando a um denominador comum,
né? O meu texto dissertativo, ele vai girar a respeito de inserções argumentativas que vão vão me ajudar a justificar a minha tese, o meu ponto de vista. E essas inserções argumentativas precisam estar colocadas em dizer respeito a conhecimentos de mundo, não podem ser quaisquer tipos de inserções, né? Eu preciso trazer conhecimentos de mundo para que isso se justifique, tá, pessoal? Bom, eu acho que é mais ou menos isso que nós estudamos, né, nessas aulas que tivemos até então. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do que foi dito, do que foi estudado, eu coloco-me à disposição, estou aqui para ajudá-los, tá? Estejam fazendo as atividades, vou passar atividades para vocês treinarem, para que nós possamos aí cada vez mais avançar. Na apostila 2, agora a gente já entra na parte gramatical, então vai ser bastante interessante. Nós vamos trabalhar com bastantes conceitos referentes à gramática. Nessa primeira apostila nós ficamos mais com conceitos referentes a textos, né? E textos e interpretações, mas nessa apostila seguinte nós já vamos para um contexto mais pesado, que diz respeito a regras, etc. Então, estudem bastante, estejam em casa, façam a atividade que é proposta para vocês, para que a gente não se perca e que nós tenhamos aí, se Deus quiser, uma volta breve e a gente não venha sair prejudicado, ok? Um grande beijo para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!